Olá, hoje nós vamos abordar outro conteúdo de geografia, né, que tange aí a questão da população, tá? O crescimento e estrutura da população, ok? Vamos lá. Vamos lá, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns países que são mais populosos, vamos falar da diferença de populosos, países populosos e países povoados, vamos falar também de crescimento vegetativo, que une aí a mortalidade menos a natalidade menos mortalidade, e o crescimento demográfico que está associado a esse, o crescimento vegetativo, associado também às taxas de emigração e imigração. Tá? Emigração é saída, imigração é entrada. Ok? Nós vamos falar desses tipos de crescimento. Além disso, a gente vai falar também sobre alguns tipos de pirâmides, tá? As pirâmides, como se leram a pirâmide etária, né? E como nós podemos inferir fazer algumas diferenças de acordo com a pirâmide, né? As pirâmides dos países subdesenvolvidos, a pirâmide dos países emergentes e as pirâmides dos países desenvolvidos, tá? Com isso, voltamos aqui, o Brasil, começamos aqui, que o Brasil não, o mundo, ele tem 7 bilhões de pessoas, então é muita gente. E como ocorreu esse crescimento populacional, né? E como está distribuída essas populações, essas pessoas ao redor da Terra? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a distribuição foi feita de maneira irregular. Então, em alguns pontos tem muita gente, em outros pontos tem pouca gente, não é à toa que tem os chamados aglomerados urbanos, né? As áreas, metrópoles, tem muito contingente de pessoas. Mas, desses 7 bilhões, é necessário que a gente entenda que 60%, né, desses 7 bilhões se encontram no continente asiático, né, os novos crescimentos com maior quantidade de pessoas. Também ali tem uma diversidade enorme, né, pessoas que estudam, pessoas que têm alto grau de educacional, pessoas analfabetas, né. E dentro mesmo dos países do continente asiático, nós temos também uns países que têm mais contingente de pessoas, que são dois, a Índia e a China. A gente sabe, né, já está na nossa cabeça que a Índia e a China têm para cima de 1 bilhão de pessoas, né? Então, aqui nós temos entre os países mais populosos, né, em relação de número de habitantes, em primeiro lugar, a China, com quase 2 bilhões, a Índia com 1,3 bilhão, os Estados Unidos com 321 milhões, né, bilhões ali, Indonésia com 160 bilhões e o Brasil em quinto lugar com 207 milhões, ok? Então, qual a diferença de povoado, país populoso, povoado? Esses países aí são populosos, que têm uma grande quantidade de habitantes, mas povoado está relacionado à distribuição irregular do espaço dessa população. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, né? Está em quinto lugar em relação aos outros países do mundo. No entanto, ela é pouco povoado, porque tem regiões chamadas de vazios demográficos, como a Amazônia, que não tem muitas pessoas. Então, em países, lugares que têm esses chamados vazios demográficos, né, nós chamamos que são países ou regiões com baixo povoamento, né? Muitas pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, o Brasil é um país populoso, mas não é povoado, né? Porque tem esses vazios demográficos. Nós temos também os tipos de crescimento. Como eu havia dito, né, no início, nós temos os tipos de crescimento. Crescimento vegetativo, que é também chamado de natural, CV, e que envolve a natalidade, mesmo a mortalidade, é um conceito meio abstrato, abstrato não, um conceito assim lógico, né? E temos o crescimento demográfico, né? O CD, que ele vai incluir também o saldo migratório, ou seja, ele vai colocar aí as pessoas que saíram e as pessoas que entraram, ok? E aqui nós temos basicamente as fases, né? Do crescimento demográfico, a gente vai ver que tem um gráfico específico com as fases, né? Fase de crescimento, onde a natalidade não está alta, mas a mortalidade está muito alta, que é o primeiro. A segunda, uma de talvez estabilidade, né? Estabilidade, não, crescimento ainda, parecido com a primeira, né? Uma diminuição da mortalidade. A terceira seria uma estabilidade maior,
né? Crescimento, natalidade, mortalidade está pau a pau ali. E quarto, que é a diminuição de natalidade e aumento e diminuição também da mortalidade, tá? Isso aí decorrente de uma melhora da qualidade de vida, enfim, e preocupação com questões assim de qualidade de vida mesmo, tá? Então, aqui é só para exemplificar a questão do crescimento vegetativo, né? E o crescimento aqui, ó, vegetativo, esse gráfico é muito legal, que aqui tem o bebezinho e tem o velhinho aqui nesse gráfico, mostrando a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade e a diferença dos dois, nós temos aí o crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo, um dos países, né, que estão em evidência em relação a isso são alguns países da África, como Nigéria, Uganda e Etiópia, porque esses países, eles estão apresentando uma crescente, um aumento, né, de populacional. Com o aumento populacional, nós temos, isso infere que a qualidade de vida dessas pessoas está aumentando, certo? Então, a gente vê aí esses países como potências, né, possíveis não sair do mundo subdesenvolvido, né, para um emergente, né, e assim se desenvolver mais. Então, aqui nós temos as fases relacionadas à transição demográfica. Nós temos a fase 1 e 2, que é a explosão demográfica, né, a chamada explosão demográfica. A fase 1, ela está relacionada a uma natalidade grande ou mortalidade grande também, tá? Muitas pessoas tinham filho, por quê? Filho está associado com um ganho financeiro, tá? Com um ganho financeiro. Ali no início, vamos colocar datas, tá? Ali entre 1900 e 1940, nós temos a chamada aí grande natalidade e mortalidade também, ali pegando Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, ok? A gente pode colocar até tempos aí, ao longo dos tempos. Na verdade, o gráfico põe ao longo do tempo, realmente. Essa diferença de natalidade e mortalidade. Na segunda fase, nós temos a chamada explosão demográfica, que é um aumento de natalidade muito grande e uma diminuição de mortalidade. Por quê? Devido aos avanços médicos de saneamento. Aí, após a Segunda Guerra Mundial, se descobriu a penicilina. Então, as pessoas pararam de morrer assim tão facilmente por infecção bacteriana, por infecção, tá? E essa explosão demográfica é chamada também de baby boom, tá? As pessoas que nasceram durante essa época, a partir de 1950, são chamados os baby boomers, tá? Por isso a gente dá esse nome aí, que viveram um período, assim, de perspectiva maior e tal, de avanço, tá? Baby boom é uma definição genérica para uma explosão demográfica, tá? Explosão demográfica é sinônimo de baby boom, tá? Então, decorrente do aumento súbito do crescimento vegetativo de uma população, ou seja, pelo grande número de nascimentos. Vamos agora, ainda falando sobre transição, já falamos sobre os países populosos, países povoados, falando sobre os tipos de crescimento populacional, estamos falando sobre transição demográfica, as 4 fases. Vamos para a segunda, para a terceira e a quarta. Vamos lá, a terceira e a quarta. Primeiro, a estabilidade e a queda, né? Vamos lá, a terceira está associada à estabilidade. Por quê? Como o gráfico mostra que há uma constante, né? Ou seja, a natalidade permanece igual, constante, e a mortalidade diminui, não é? Por quê? Porque essas pessoas estão tendo um avanço de médicos e saneamento proporcionaram ali um mantimento ali da população, aumento da expectativa de vida, e com isso, a natalidade ela permanece igual, por quê? Né? Devido às condições da mulher, né? A mulher em idade fértil, né? Que pode ter quantos filhos, tal. Ela passa a ter menos filhos agora, haja vista que filho resulta em maior custo. Antigamente não, né? Tinha mais filhos para trabalhar ali na agricultura, era melhor. Então, as pessoas tinham filho como para um viés para o ganho financeiro ali. E
Aí na fase 3 não, nós temos aí um período em que o filho gera gasto, porque passa mais tempo estudando, enfim. Então, nós temos essa questão, por isso é chamado de estabilidade. Então, nós temos o primeiro período, que é ali o primeiro, né? A segunda fase, que é a explosão demográfica, os baby boomers, e a terceira, que é a estabilidade. Vamos para a quarta. A quarta fase está relacionada à queda, porque as pessoas não querem ter filhos. Então, a natalidade vai diminuir, as pessoas estão mais interessadas na qualificação, uma qualidade de vida maior, no estudo, maior tempo de estudo, enfim. Então, nós temos aí um crescimento vegetativo negativo. Nós temos o tipo de crescimento vegetativo positivo e crescimento vegetativo negativo. Aí a gente vai ter o negativo. A exemplo que já está acontecendo no mundo é Europa e Japão, né? Que eles estão tendo que se preocupar muito por questões previdenciárias e tal, porque quando não se tem trabalhadores para financiar a previdência, né? Aquelas pessoas que não estão trabalhando, que estão recebendo, isso fica difícil de conciliar e equilibrar, ok? Por isso, pode resultar em algumas crises previdenciárias e como eles fazem isso a fim de tentar contornar essa situação? Através de várias políticas, né? Como políticas públicas de natalidade, bolsas para promover aí o, para ter mais filhos, enfim, né? Então, aqui nós temos um gráfico resumo, tá? Sobre isso, pequeno crescimento, grande crescimento, crescimento populacional, aí vai diminuindo, tá? Aqui também, transição demográfica, esse gráfico a gente vai ver agora, que é o mesmo gráfico, primeira, segunda, terceira fase e quarta fase, né? Quais são as consequências do crescimento vegetativo? Sem a menor oferta de trabalho, né? Vai ter menos trabalho, mão de obra, menos mercado, isso gera crise, a chamada crise previdenciária, aposentadoria, muita gente aposentando e pouca gente trabalhando. Menos filhos, e devido à questão, né, dos planos, quais são o que o governo, o que os órgãos públicos podem fazer? Planos de natalidade, bolsas para ter mais filhos, enfim, como eu havia dito. Aqui é o resumo, tá, pessoal? Sobre o crescimento vegetativo natural. Ah, tá. Vou te falar rapidamente sobre esses tipos de pirâmides, porque eu acho que esses tipos de pirâmides. Não vamos falar aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, aqui nós temos uma pirâmide de um país emergente, não, um país subdesenvolvido. Por quê? Tem uma grande quantidade de natalidade e muita morte, a expectativa de vida é muito baixa. Aqui já está um pouquinho melhor, as pessoas conseguem sobreviver um pouco mais, né? Aqui, mas não é tão bom, a expectativa de vida ainda é muito baixa. Aqui nós temos um país emergente, por quê? Aqui nós temos uma natalidade alta e uma mortalidade baixa, alta, uma baixa, mas não tão baixa, tá? E aqui, não, aqui, ó. Aqui também, né? Aqui também, tá? A mesma coisa. Aí, de um lado, nós temos o sexo feminino, do outro, sexo masculino. E aqui, de baixo para cima, ali na coluna, a gente tem as idades, tá? E morte e natalidade. Esse é uma pirâmide. Aqui nós temos só um mapa mental, né, que está ligado a dois fatores, crescimento vegetativo e a taxa de imigração demográfico, crescimento vegetativo natural, né, que está relacionado à natalidade e mortalidade, né, na área. Nós temos a primeira fase, determinada transição, que é o crescimento demográfico, e aqui ele vai falar das fases, né, da transição demográfica. A primeira, né, está relacionada à taxa de natalidade e mortalidade elevadas. A segunda, nós temos um período aí que a mortalidade ela diminui devido a alguns avanços tecnológicos, científicos, saneamento, enfim. Ok. Aí nós temos a terceira fase e a quarta, né, de estabilização e queda, né? E a quinta fase, que é aqui trazendo a quinta fase, a baixa taxa de mortalidade acompanhada com a queda da natalidade, que muitos colocam como quarta, né? Quarta mesmo.
Aí aqui nós temos a pirâmide. Vamos para as questões. Qual alternativa melhor explica a frase: o Brasil é um país populoso e pouco povoado? Seria que é um número de população baixa, alta, absoluta, né? População absoluta alta e baixa densidade demográfica. População absoluta corresponde ao número total de habitantes em território. Se esse número for elevado, como no caso da China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, podemos afirmar que é um país populoso, o que é diferente de ser povoado. Conceito esse que expressa a relação do número total de habitantes de um território devido à sua área ou território. O resultado dessa divisão corresponde à decisão demográfica. Países com elevada densidade demográfica são povoados ou possuem população relativa elevada. Nesse sentido, o Brasil possui uma população absoluta alta e uma baixa densidade demográfica. A letra A está correta, está errada, né? Então, aquela lá, população absoluta corresponde ao número total de habitantes no território. Nesse está relacionado aí a país com elevada densidade demográfica, né? População relativa, população densidade demográfica, né? Absoluta, relativa, também é importante a gente frisar. Qual região brasileira pode se identificar como vazio demográfico? Amazônia, como eu havia dito. Local da baixa densidade demográfica com poucas pessoas habitando o mesmo espaço. É chamado vazio demográfico, é o caso da Amazônia. O crescimento vegetativo é resultado da diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. O crescimento demográfico pode ser identificado como a soma do crescimento vegetativo e o saldo migratório. O saldo migratório corresponde ao quê? Subtração dos números de imigrantes e emigrantes. O crescimento vegetativo e o crescimento demográfico são tipos de crescimento populacional, tá? Nós temos as questões contextualizadas, né? A proporção entre população e superfície territorial é um dos elementos que define a relação entre sociedade e espaço. Observe os dados informados abaixo, né? Nós temos China e a superfície, né? A área. França e a área. Holanda e a área. E a Argentina e a área. De acordo com a tabela, o país mais povoado, não, que tem aqui, ó, por exemplo, povoado. A China tem 9 milhões de quilômetros quadrados, mas tem também 1 bilhão de pessoas. A França tem 500 mil quilômetros quadrados e 61 mil milhões de pessoas. A Holanda tem 16 milhões de pessoas só e 40 mil de quilômetros quadrados. 46 milhões e 41 milhões. Então, no caso, é realmente a Holanda, que seria o país mais povoado. Tem uma superfície aí proporcional à sua população absoluta. Então, a Holanda seria o mais povoado. Então, a China não seria mais povoado, nem a França e nem a Argentina, tá? Vamos lá. A taxa de dependência total corresponde ao percentual do conjunto de população jovem, menores de 15 anos e idosa, com 60 anos ou mais, em relação à população total. Taxa de dependência total. Então, são as menores de 15 e os maiores de 60. Ela expressa a proporção da população sustentada pela população economicamente ativa. Então, a taxa de dependência no Brasil antes era 60,3%, agora, em 2011, foi 54,6%. Diminuiu, né, a taxa de dependência, ou seja, tem mais pessoas trabalhando do que em 2001. A manutenção da tendência apresentada no gráfico pode favorecer a seguinte impacto sobre as despesas governamentais nas próximas décadas. Apesar que tem mais gente dependente do que mais gente trabalhando em todas as duas, né? Mas diminuiu pelo menos aí. Então, essa dependência maior do Estado pode proporcionar a redução do déficit da Previdência Social, letra A. Letra B, vamos ler as outras, né? Diminuição das verbas para a rede de saúde, não. Educação infantil, não. Ampliação dos recursos seguro-desemprego, não. Diminuição dos investimentos em saneamento básico, também não.
Em cerca de 40 anos, o Brasil passou da iminente ameaça de explosão demográfica para a perspectiva de redução da população, né, dos baby boomers à queda. Caso continue nascendo relativamente tão poucas crianças e não haja um processo de imigração internacional, também é um tipo de política, né, gente? Além de promover ali políticas pró-natalidade, temos também isso que o Canadá faz, né, que é atrair imigrantes para o seu país, a fim de tentar movimentar a economia, tá? Então, não haja um processo de imigração internacional que compense a diminuição dos nascimentos. Hoje, a população brasileira continua crescendo, mas em ritmo cada vez menor. As mudanças da população brasileira, Le Monde Diplomatique Brasil. O atual padrão demográfico do Brasil apresenta como tendência, letra A, aceleração do crescimento vegetativo, não, tendência não é essa, é diminuir. Progressão do envelhecimento, ou seja, aumentar a expectativa de vida, realmente, tá? Realmente essa é a questão. Vamos lá, para a quarta questão, Enem 2013. Ok, a taxa de fecundidade total Brasil de 1940 a 2010. Nós temos uma diminuição a partir de 1970 da taxa de fecundidade, que é diferente de natalidade, tá? Natalidade é quando nasce, fecundidade é quando foi fertilizado, podemos assim dizer, tá? Dali de gravidez. Então, há uma diminuição crescente, tá? A partir da década de 70. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Que a gente gerou? Letra A, decréscimo da população absoluta? Não, né? Redução do crescimento vegetativo, diminuição da proporção de adultos, expansão políticas de controle de natalidade, aumento da renovação da população economicamente ativa. Renovação da população economicamente ativa. E em 2014. Ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito. Os gráficos mostram as alterações na distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, no período entre 1940 e 2000, né? Então, nós temos aí 1940, urbana e rural. Comparando-se os dados e os gráficos, pode-se concluir que, letra A, o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. Não, né? Quando predominava a população rural, as mulheres tinham em média três vezes menos filhos. Não, tinha mais filhos. C, a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por mulher. Exatamente. Quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior pode ser a taxa de fecundidade, não é menor. Com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Próxima questão. Observe os seguintes mapas do Brasil. Né? Nós temos um mapa que tem algumas regiões mais escuras, outras mais claras. Os mapas representam, respectivamente, os temas. Bora lá. Aqui é sempre o São Paulo e Amapá. Então, mortalidade, alfabetização, né, o primeiro, uma alfabetização em São Paulo e Amapá, ali, interessante, a menor taxa de alfabetização ali no Nordeste, tá? Depois nós temos o outro gráfico ali no meio que está mais escuro, trabalho infantil mais no Nordeste e no Centro-Oeste, tá? E DH maior ali do Sudeste e Sul, ok? Sudeste e Sul. Então, nós temos aí um que emite alfabetização, trabalho infantil e DH. De acordo com a reportagem sobre os resultados recentes de estudos populacionais, a população mundial deverá ser de 9,3 bilhões de pessoas em 2050, ou seja, será 50% maior que os 6,1 bilhões de meados dos anos 2000. Essas são as principais conclusões do relatório de perspectivas da população mundial.
Revisão 2000, preparado pela Organização das Nações Unidas. Apenas 6 países respondem por parte metade desse aumento. A Índia, 21%, China, 12%, Paquistão, 5%, Nigéria, 4%, Bangladesh, 4% e Indonésia, 3%. Né? 3 países, que Índia, China e Paquistão, né, que responde a esse aumento. Esses elevados índices de expansão contrastam com os dos países mais desenvolvidos. Em 2000, por exemplo, a população da União Europeia teve um aumento de 343 milhões de pessoas, enquanto a Índia alcançou esse mesmo crescimento na primeira semana de 2001. Os Estados Unidos serão uma seção no grupo dos países desenvolvidos, o país se tornará o único desenvolvido entre os 20 mais populosos do mundo. O estado de São Paulo, então, considerando as causas determinantes do crescimento populacional, pode-se afirmar que, letra A, na Europa, altas taxas de crescimento vegetativo explicam o seu crescimento populacional em 2000. Não. B, nos países citados, baixas taxas de mortalidade infantil, o aumento das perspectivas de vida, são as responsáveis pela tendência de crescimento populacional. Também não. C. Nos Estados Unidos, a atração migratória representa um importante fator que poderá colocá-lo entre os países mais populosos do mundo. A imigração para os Estados Unidos. Muito interessante. O professor Paulo Saldiva pedala 6 quilômetros em 22 minutos de casa para o trabalho todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição, partícula, poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. Tá? Sem ar, Escobar, estado de São Paulo. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais do professor citado no texto apresentará uma tendência de letra A, ampliação da taxa de fecundidade, nada a ver. B, diminuição da expectativa de vida. Essa vem de boa, né? Pena. Em 2004. A distribuição da população economicamente ativa, PEA, no Brasil, variou muito ao longo do século XX. O gráfico representa a distribuição dos setores de atividades em porcentagem da população economicamente ativa brasileira em diferentes décadas. Tá? Primeiro, agropecuária, tá? Nós temos a agropecuária, aumento maior em 1940, aí vai diminuindo a agropecuária e aumento do comércio e serviços. As transformações socioeconômicas ocorridas ao longo do século XX no Brasil mudaram a distribuição dos postos de trabalho no setor. Letra A, no setor agropecuário, sim, né? A agropecuária a gente viu que teve uma acentuação assim, de diminuição. Para a indústria, em virtude da queda acentuada da produção agrícola. Não diminuiu a produção. Industrial para agropecuário, também não. C, comercial, serviços para industrial, não. D, agropecuária para industrial, a gente viu, né, como eu havia falado na interpretação do gráfico. E para o comércio e serviços por conta da urbanização e do avanço tecnológico, ok? Em 2011, o IBGE divulgou a sinopse do Censo Demográfico de 2010, tá? A sinopse desse censo. Observe alguns dados, né? Em 1872, nós temos a taxa geométrica de crescimento anual, né? Aí em 1900 aumentou bastante, em 1920 diminuiu bastante, né? Aumentou maiores foi o boom, o baby boom, né? A explosão demográfica em 1950 e foi diminuindo, né? Diminuindo e hoje, em meados de 2000 a 2010, nós temos uma diminuição muito grande, né? De acordo com os dados, é possível afirmar que, letra A, o Brasil passa a enfrentar um processo de envelhecimento a partir da década de 50 e 60. Não. Rejuvenescimento. B. Diminuição da população brasileira observada a partir de 2 últimas décadas devido à queda da fecundidade. Não.
ser a da taxa de fecundidade na metade do século XX e o processo de urbanização que se seguiu a partir desse momento ajudaram a compreender o crescimento vegetativo. Não D, a queda da taxa de mortalidade que provocou da desaceleração do crescimento vegetativo. Não, né? A população brasileira segue aumentando apesar da desaceleração do crescimento. Tá? Com isso, nós terminamos aqui nossa explanação sobre o crescimento populacional. Ok? Muito obrigada e até a próxima.